Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso comitê, porque é nosso, tá? Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, do Sincovaga. Agradecer ao Sincovaga, na pessoa do seu presidente, do Álvaro, que deu essa oportunidade, permitiu essa oportunidade. Nós estamos no terceiro ano, vamos para o quarto, né? E hoje nós temos algumas novidades, né? Primeira novidade, 400 pessoas inscritas. Já estamos com um número de quase 100. 103 presentes. Falta 300 que estão dormindo ainda. Estão dormindo ainda, mas a gente espera. Mas quando a gente espera, eles chegar, vamos continuar a reunião, que o assunto é bacana, é um assunto novo que ninguém sabe, tá? Aí, ninguém está falando nada. Mas antes de entrar no assunto do nosso mestre, professor Macata, eu tenho uma outra informação. Para mim é importante, porque qual é a minha meta? Que o nosso grupo, o Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, chega a 1.000 até agosto. E hoje está com 949 pessoas. Falta 51 pessoas para completar a meta de 1.000. Estou feliz por isso. É um grupo que não está só em São Paulo, embora o Cinco Vaga barra... O áudio está um pouco baixo. Hã? O áudio está um pouco. O áudio está baixo? Então vamos aumentar o áudio, vamos botar para cima. Sem problema. É que eu tenho que virar lá e falar aqui, né? Aumentou o áudio aí? Beleza. A nossa preocupação é o seguinte: primeiro, dois assuntos aí que, por sinal, o professor Macato, ele é também um dos membros da ABRESP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Medicina do Trabalho. Por que essa preocupação? Senhores, feche o microfone para nós aí. Já estão me ouvindo baixo, me ajude, eu ajudar vocês. E essa novidade que tem um projeto de lei na Câmara, onde está sendo construída uma lei para dar um incentivo fiscal para as empresas que investem em segurança do trabalho. Inclusive, eu citando no próprio texto, a NR1. Claro que existem milhões de preocupações, isso é bem-vindo, é importante, né, para os empresários poderem ser motivados além da qualidade de vida do profissional, que é a vida dele, a saúde dele, e um incentivo na parte fiscal. Isso é muito bom. Mas há uma preocupação, porque sempre tudo que aparece tem novidades boas e positivas, a gente tem que cuidar disso, né? Porque o brasileiro ele é o maior inventor. Tanto é que ele é estudado pela NASA, porque ele cria situações que nem a NASA consegue descobrir. E aí vem a minha preocupação. Como já fizeram com os AS, como já fizeram com outros documentos nossos, então eu tenho algumas preocupações com referência a esse incentivo, a essa iniciativa, para que possa ser de uma forma bem controlada, para que aquelas pessoas que fizeram, o empresário que está fazendo, o nosso técnico, nosso profissional que está fazendo isso, possa dar à empresa, não o que acontece no FAP. E aí eu quero fazer uma correlação no FAP também, que no FAP também existe um incentivo, mas lá falta uma regulamentação. Então, a lei, para ela existir, para que ela funcione bem, ela tem que ter uma regulamentação, que seja isso, forma de como fazer, né? É igual a NR1, como fazer, né? De que forma fazer, né? E aí a gente vê que a NR1, lamentavelmente, né, as coisas entrou na internet e aí fui ter para a China e já voltou, né? Então a coisa começa a tomar uma proporção que é complicada, preocupante. E aí o empresário veio conversar conosco: pô, Carlos, eu preciso contratar A e B, C e D, médico, psicanalista, psicólogo, dentista, assistente social. Não, amigo, você precisa contratar o seu SESMIT, você é obrigatório, é obrigado a ter o SESMIT. Por sinal, né, uma palavra SESMIT. Estamos aí com uma situação da lei de mudar a NR4. E vai mudar o que na NR4? O grau de risco. Quando mexe com o grau de risco, mexe o quê? Na proporção de admissões de profissionais. Mas não é essa a preocupação só, não. Ela mexe no fator tributário. Tá? Então, voltando para a nossa NR1, que é onde o professor Marcato vai trazer umas informações novas para a gente, ninguém está sabendo, e, aliás, acabamos de descobrir mais uma nova aqui, quer dizer, todo dia tem uma novidade bacana na NR1, e aí, claro, a todas as entidades patronais pediram mais um tempo para o governo, para que não há ninguém. A pessoa começa a falar: pô, mas ninguém tá preparado. Sim, há uma preparação. Existe uma confusão muito grande no mercado. E é uma das coisas que precisa ser delimitada, precisa ser colocada nos seus devidos lugares.
né? O que vai fazer o médico, o que vai fazer o técnico, o engenheiro, o médico, o psicólogo, o psicanalista, sim, fazer um cronograma de ações onde cada um entra. Tem espaço para todo mundo. Mas o importante é a gente saber o que provoca, o que tem e como agir nisso. E tem coisas que têm causas e consequências que aí o médico vai ver, junto com o psicanalista, com o psicólogo. Então, as coisas têm que ser delimitadas. Essa é a minha visão como profissional da área. Eu não sou especialista, não, embora eu já tenha uma certa idade, mas a gente está aprendendo todo dia, né? Diz que idade é conhecimento. Mas é bom ter conhecimento, mas tem confusão também. E o pessoal faz muita confusão. E o mercado está aí para querer vender algumas coisas, aonde ele trouxe o mestre Macaco, que ele é membro do comitê. Se você não é, faça parte do comitê, que aqui sempre, todo mês, a gente está trazendo novidades. E no final, eu vou trazer uma outra novidade também para discutir esse assunto que é novidade para nós, né? NR1. Então vamos lá, eu vou passar a palavra ao Macaco, que se deixou falar, eu vou falar mesmo. Eu estou bravo com algumas coisas, estou chateado com algumas coisas. Sabe o que é chateado? Que hoje inventaram o celular. Na minha época, nós tínhamos que pegar as NR e ler, né? Não podia andar com ela no baixo braço. Hoje está mais fácil. E hoje, né, tem ainda vários aplicativos que facilitam a nossa vida, né? Já traz o resumo, já traz como você fazer. Na minha época, não, nós tínhamos que ler e estudar. Pega a MR4 para você fazer lá o dimensionamento do vestiário, que é 1,50 m, aí tem lá, se passar de 150, tem que pegar 1,50 m, menos a quantidade de funcionários dividido por 1.000. Aí o cara já pifou. Vixe, meu, muita conta. Para MR24, vestiário, sanitário, então por aí. E eu pego profissionais que têm uma dificuldade, como eu também tenho. E quando eu tenho dificuldade, eu procuro o mestre Macaco, que me ensina, orienta, é o mestre na área de economia. E quando não tem problema com a parte de direito, chega lá, vou botar aqui o doutor aqui, e a parte de direito tem a doutora aqui. Então a gente busca as pessoas que têm informação para nos ensinar, para nos orientar, para a gente poder fazer a coisa acontecer. Professor Macaco, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar contigo aqui para falar dessa matéria tão nova, tão inovadora, tão recente, né? Que ninguém sabe, ninguém conhece, né? E, aliás, criaram tantas coisas, criaram coisas assim que eu estou em dúvida. Estou em dúvida, não sei o que fazer. Saúde ocupacional, saúde mental. Cara, me explique, me ajude, socorre. O que está acontecendo com a nossa internet? O que está acontecendo com as publicações? O que está acontecendo com a matéria? O que está acontecendo com o nosso guia, o nosso manual e a NR 1.51? São três coisas que dizem que não pode uma substituir a outra. Mas eu estou confuso. Ajuda a gente a nos orientar, dá uma luz aí. Com tanta informação que a internet está trazendo, com tanta informação que vários especialistas estão trazendo. E aí você fala uma palavra que é tão importante para nós: o óbvio, o necessário. Por gentileza, seja bem-vindo. A palavra é sua, não vou te interromper. Deixe você à vontade, para que você possa falar. Quanto a você me interromper, eu tenho dúvidas. Bom dia a todos presentes. Obrigado, Caires, pelo convite. Obrigado, Viviane, pela organização. O áudio tá bom aí, gente, em casa? Como é que tá aí o áudio para vocês? Deem um joinha para a gente no chat. Temos um desafio, né? Alguns minutos para falar do que não é óbvio e não é mínimo. Estou falando muito de óbvio e mínimo. Hoje eu vou falar o que não é óbvio e não que é não o que não. E não é mínimo. O mínimo, o óbvio mínimo. Até meio-dia você pode falar bastante. Mas eu queria deixar uns 30 minutos para a pergunta, porque como o assunto é delicado, polêmico, né? Ainda bem que tem advogadas aqui presentes para. Tem duas advogadas, eu esqueci da outra. Se me derem uma ordem de prisão, elas estão aqui para me ajudar, a me livrar, suas queridas. Então, a gente toca num assunto delicado, mas tenta ser educado, né? Porque se a gente falasse desse assunto de forma direta, objetiva, talvez perdesse até a paciência, né? Eu trouxe alguns slides, vou compartilhar aqui agora com vocês. Eu sempre perco onde compartilhar, share.
Quer a resposta não, né? Tá chovendo em algum lugar aí? O áudio aberto. Tá chovendo em algum lugar aí. Fecha o áudio aí, por gentileza. Muito baixo. Engenheiro, perfeito. Então, a lição de casa que a Viviane e o Caires me deram foi de falar um pouco sobre estas armadilhas que, não só na NR1, né, se nós notarmos, existem hoje muitas vendas digitais de qualquer coisa, né? Então, se você precisar de... Viu, João? Se você precisar de alguma coisa para cabelo, na internet vai ter algum recurso. Se puder me ajudar, eu agradeço. Estou gastando muito dinheiro com gel. Então, a internet e o marketing digital se transformaram em uma palavra um pouco moderna, né? Monetização, né? Muita gente está monetizando em cima disso e a NR1, na nossa área de saúde e segurança, é a bola da vez. E para discutir isso, né, essa questão do marketing digital e da relação com a NR1, nós precisamos lembrar sempre de que, independente se você clicou no Saiba Mais, comprou alguma coisa, seja um book de R$ 20 ou um curso que te promete ser um implementador de NR1 ou de gestor de NR1, no mínimo, você deveria se preocupar se aquilo que você está comprando vai realmente atender a NR1. Isso, não confie, né, cegamente no que você está comprando. Consulte outros profissionais, leia a norma regulamentadora, né, que é de graça, você baixa de graça no Ministério do Trabalho e Emprego, para saber, né, ao clicar no Saiba Mais e passar o seu cartão de crédito, se aquilo que você vai receber realmente vai te levar a atender bem as organizações. Essa discussão, eu vou começar 2 passos atrás, falando do que seria esse tal de funil de vendas, né? Que todo mundo já passou por essa experiência. Alguém aqui já clicou no Saiba Mais. Mas para quem não está acostumado, é algo que já está no mercado há mais de 20 anos, baseado em tráfego pago. Então você faz um investimento para divulgar o teu produto, o teu serviço para 10 milhões de pessoas. 1 milhão clica no Saiba Mais. Durante o Saiba Mais, você explica que a pessoa fará um curso ou receberá um produto de graça por um período, no caso do curso, um certificado gratuito. Passado esse curso gratuito, vem a provocação para um curso de extensão, de aprimoramento, de pós-graduação. E ainda assim, vários módulos de vários cursos, e um belo dia a pessoa chega para você e fala assim: agora você vai ter acesso ilimitado a todo o conteúdo. O roteiro, né, seja para treine capilar, ou seja para NR1, é o mesmo. A cartilha, no final, é a mesma. É você clicar no Saiba Mais e passar teu cartão de crédito e consumir, né, aqueles produtos, aqueles serviços por um período. E como é preciso cada vez vender mais, né, segundo esse critério, se lança produtos, pequenos produtos, para no final ter um produto inteiro. Com que objetivo? Né? Segundo o slide, dentro desse funil, atração. Então, se provoca, se tem um conteúdo chamativo. É comum o influencer aparecer na frente de carros importados ou na frente de sei lá, um hotel de luxo, ou na piscina de um hotel de luxo, para dizer que você vai ter, no caso de profissional, né? Você vai ter independência geográfica, você vai trabalhar quando você quiser, seus ganhos serão vultuosos, né? Então, dentro da cartilha, dentro da atração, esses vídeos sequenciais levam a acreditar nessa ilusão ou nessa promessa, né, de que não é da nossa época, né, Caio? Talvez seja da época do Dr. Ricardo.
lembra da pirâmide? Lembra uns 20, 30 anos atrás? Alguns não lembram, né? A pirâmide é hoje o marketing digital. Você faz promessas, como foi a Bitcoin há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? E aí o mercado se acomoda. Precisa do engajamento, isso leva a uma linguagem fácil, né, e acessível. Precisa de conversão, porque no final das contas, o influencer, o marqueteiro, não quer te passar a informação, ele quer que você clique no Sabe Mais e pague. Se você vai terminar o curso, o que você vai fazer com aquilo, não importa para ele. O que importa é a conversão no volume, né? Não é a conversão de 10, a conversão de milhares. E aí inventaram várias fórmulas, né? Agora tem ticket high level, ticket médio, ticket baixo. Então, são todas estratégias de conversão. Uma das estratégias recentes é criar um summit, criar um workshop de R$ 50, de R$ 60, bota 5.000 pessoas lá dentro, porque quem que não paga R$ 50, né, doutor? R$ 50, R$ 60. E aí várias pessoas falam, no final das contas, R$ 27. R$ 27. Low ticket, olha lá, low ticket. No final das contas, na última aula, nas últimas aulas, começa a propaganda ou de um curso de extensão, ou num curso de pós-graduação, um outro nível, e aí vai, né, te levar, aí sim vai te levar a ter domínio, porque durante o workshop foi só, né, gostinho, foi exatamente para você ter domínio sobre aquilo. E, no final das contas é venda em massa, né? Não é venda em lotes pequenos, venda em massa. Então, provoca uma certa urgência, tudo é urgente. Nossa, agora a NR1 vai fechar as organizações, vai interditar, vai ter multa milionária, cuidado com a NR1. Escassez, eu sou o maior especialista de psicossocial do Brasil. Ninguém mais sabe disso, só eu sei. Ou a minha equipe sabe. Então, cria essa, né? Só a pessoa que está vendendo é que tem domínio sobre a situação. Ou ela sabe que tem milhares de pessoas falando de NR1, você recebe todo dia um especialista de NR1 para falar com você, né? E a autoridade, né? Estão emprestando imagens de pessoas com um certo poder na mídia, né? Que são chamados influencers, para fazer essa alavancagem da credibilidade. Então não é mais ficar parado na frente de um carro importado ou num hotel de luxo, é trazer alguém com uma imagem já de outras situações para falar desse tema. A pessoa nunca ouviu falar de NR1 e vira porta-voz daquela entidade ou da própria entidade como especialista, né? Então, a gente vive esse momento da exploração da NR1 por esse nicho. Infelizmente ou felizmente, das pessoas que estão mais na mídia, né? Se perguntar quantos PGRs já fez na vida ou quantas investigações psicossociais já fez na vida, a pessoa vai falar assim: ah, veja bem, né? Fiz nenhuma, mas eu tenho aqui, né, o meu apoio, né, minha equipe que vai te ajudar. Temos que lidar com essa realidade, cara. Não adianta a gente fugir, né? A gente tem que, pelo menos, fazer o papel que a Sincovaga faz, que o comitê faz, que o Sincovaga faz, né? O sindicato faz, que o comitê faz através da sua atuação há muitos anos, né? Há 3 anos. Você recorrentemente traz pessoas aqui que têm propriedade para falar disso. Não é o meu caso, eu estou começando agora, a minha carreira é recente. Obrigado pela oportunidade. Uma pausa aí, viu, meu professor? Não, ele já está vendendo, você é marqueteiro, olha, tá vendo? Uma coisa é o marketing digital, certo? Que já tem o seu viés de alto volume. Outra coisa é o marketing digital predatório. Esse aí, então, né, visa com agressividade, com manipulação, com até venda antiética, né, prometendo uma solução que não existe. Isso, para mim, não sei se é fora da lei, doutoras, mas pelo menos não tem ética nisso. Você oferecer cargos voltados a uma norma regulamentadora e você vai pesquisar a existência desses cargos, eles não existem. E ainda provocando, né, dentro dessa agressividade,
provocando que ao ser este cargo, né, ao ser implementador de NR1 ou gestor de NR1, você será valorizado no mercado e terá remuneração acima da média. Uma propaganda enganosa. Cabe questionamento. E quando o Caris me provocou para reunir informações para discutir isso, eu tive cuidado de pesquisar, né? Eu fui no CBO. Fui no CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Pesquisei lá, Caris. Implementador. Qual foi o resultado da busca? 0. Não há nenhum cargo implementador, seja de NR, ou seja o que for. Eu vou mostrar um slide sobre isso. Fiz a mesma coisa com o gestor. Ao clicar no Saiba Mais, você tem que dividir essa responsabilidade. Você está clicando no Saiba Mais porque acredita, né, naquela propaganda e vai usar os recursos e vai ganhar dinheiro com isso. Então você assume a responsabilidade de que, ou divide a responsabilidade daquele que você está te vendendo esse serviço. Porque ao clicar no Saiba Mais e pagar, você está se colocando no mesmo nível, certo? Sabendo ou não sabendo, você clicou no Saiba Mais e você comprou. Ou seja, eu acreditei cegamente e, portanto, vou beber da mesma água e compartilhar das mesmas informações. Opa, deixa de ser um consumo. Passa a ser um consumo quase predatório, porque acreditou que será implementador e implementará. De um recurso, ou de um sistema que você acreditou que existe lá e vai atender. E não vai. Posso garantir. Pelo que eu estudei e pesquisei esses influencers, não vai. Não estão falando no mínimo e do óbvio. Então, ao clicar no Saiba Mais, assuma essa responsabilidade de dividir, né? Se por acaso a organização que você atender tomar uma multa, você arcar com a multa. Não vai atender. Né? Puxa, Marcar, como é que você sabe? Eu pesquisei. Eu vi o que estão vendendo. E eu sei o que é NR1. E não porque eu estudei NR1. Porque a gente faz NR1 há 20 anos, há 30 anos, não é há 2 anos, há 5 anos. Então, basicamente é conversão a qualquer custo. Custo de ética, custo de imagem, qualquer custo. Conversão, né, em massa. Frequentemente usando técnicas ocultas, né? Por exemplo, usando a inteligência artificial ou, né, as entranhas do sistema para saber a lógica e ofertar largamente. Então, o que a gente precisa responder durante essa discussão, né, Caes, o que é essa tal de NR1? Eu não vou falar sobre esse slide. Quem quiser fotografar aqui ou acompanhar à distância, pode fotografar, pode imprimir a tela. Eu preciso voltar nele no final para descobrir, né, para saber o que é realmente essa norma regulamentadora 1. Né? NR1, ela não existe por si só dentro dessa sigla, NR1. Por trás de NR1 tem a definição de norma regulamentadora 01. Então, a partir desse princípio, né, de que não é uma sigla, nós precisamos combater esses marqueteiros digitais. O primeiro combate é saber claramente a diferença no que está no trabalho, no ambiente de trabalho, na organização do trabalho e na avaliação do indivíduo. Nós não podemos confundir isso. Avaliação de indivíduo, de saúde, do estado de saúde, da aptidão física, não é NR1. É NR7, NR33, NR35, ainda bem que tem um médico do trabalho aqui do meu lado, se eu falar alguma bobagem, ele vai me corrigir. Tá? Então, quando eu estou preocupado em saber se o cara está bem de saúde e relacionado à sua atividade, é a NR7 no PCMSO. O médico decide o que monitorar. É decisão do médico. Não é do prestador de serviço, entendendo que ele faz bem a avaliação psicológica do indivíduo, oferecer isso para a organização como NR1. Que não é. Você tem que avaliar todos os seus funcionários por um psiquiatra, um psicólogo para atender NR1. Mentira. Não tem. Desculpa ser direto e franco. Não tem que avaliar todos os seus funcionários para atender NR1.
O médico do trabalho, no PCMSO, se ele decidir, ele pode, mas é decisão dele, e não do prestador de serviço, obrigando a organização a fazer. E na NR33 e na NR35, o doutor faz isso há anos para os clientes dele, né? Trabalho confinado, trabalho em altura, espaço confinado. O trabalhador precisa passar por uma análise de aptidão individual para saber se vai lavar o prédio a 40 andares. Está escrito na NR33 e NR35. Isso é avaliação do indivíduo. A avaliação do indivíduo é uma coisa. A identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho é outra coisa. É lá no ambiente de trabalho, é na organização do trabalho, no conteúdo do trabalho. Essa é uma confusão grande que estão fazendo, misturando a avaliação do coletivo, do ambiente, com a avaliação individual. E vendendo a avaliação individual como obrigatória na NR1. Em nenhum lugar da NR1 está escrito isso. A única coisa que está escrito é a correlação com a NR7. Isso é obrigado, correlacionar com a NR7, que é a do PCMSO. Eu criei essa semana essa figura, né? Sabe quantas visualizações deu no LinkedIn? 40 mil. Nossa. É. Que legal. Por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém O óbvio. Ninguém sabe o mínimo. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo. ficou muito fácil de ver, né? Ou porque todo mundo aplica, tá vendendo do lado de cá, né? Do fake. Né? As pessoas devem fazer bem o quê? Implantar canal de denúncia. Opa, se eu sei implantar canal de denúncia, obviamente isso está na NR1. Não quero nem ler a NR1. Mas como eu sou bom em implantação de canal de denúncia, vou vender canal de denúncia e vou dizer que é da NR1. Vou vender mais? Opa, isso é que importa. Importa se vai atender ou não vai atender a NR1. Ah, eu sou muito bom em treinamento liderança. Ótimo. Legal. Muito bom se você é ótimo em treinamento da liderança. Mas isso está previsto na NR1? Talvez, se aparecer no plano de ação. Mas se não aparecer no plano de ação, é obrigatório atender a NR1 por treinamento da liderança. As pessoas são muito especialistas em determinadas coisas. E aproveitaram a onda, né? Vamos surfar a onda da NR1. E como eu faço isso bem, vou vender a anamnese individual do indivíduo como NR1. E faço bem. Eu já faço isso para 33 e para 35, vou fazer para NR1. Mas NR1 não prevê isso. Como é que você está vendendo um negócio chamando de NR1 e isso não está exigido? Eu vou destrinchar um pouco mais o lado direito, né? Eu fiz a pedido do Caires, né? Passei a madrugada toda fazendo uma pesquisa sobre isso. Agora você tem mais um item para complementar o lado amarelo, hein? Vou atualizar. Então, vamos começar pelo que mais aparece nos influencers, no marketing digital, né? Faça o meu curso, assista meu summit para entender o que é essa nova norma de saúde mental. Aí eu pensei, norma de saúde mental. Vou pesquisar no Ministério do Trabalho e Emprego. Norma de saúde mental. Apareceu 200 links. Todas relacionadas à NR7 ou publicações sobre saúde do trabalhador. Não é norma de saúde. Nenhuma do resultado da pesquisa, nenhum relacionado a uma possível existência de norma regulamentadora sobre saúde mental. Então, o marqueteiro inventou a norma de saúde mental. Aí a pessoa está lá, norma de saúde mental, norma de saúde, summit, norma de saúde mental, aí eu, qual é essa norma? LinkedIn. Qual é essa norma de saúde mental? Pelo que eu saiba, a NR1 é sobre gerenciamento de risco ocupacional de química, risco biológico de acidentes. Aí vem uma pessoa embaixo. É essa mesmo. Não é possível, ela não leu o que eu escrevi. Essa mesmo, marcada. Não é essa mesmo. Essa norma não existe. Foi criada para vender. Faça o meu summit que você vai entender o que é norma de saúde mental. Aí fui pesquisar, doutora, na NR1. Né? Fui lá no PDF da NR1 e digitei saúde mental. Quanto retornou no texto da NR1 sobre saúde mental? Quanto que retornou, doutor? 0. É inexistente saúde mental na NR1. E como é que alguém cria uma norma de saúde mental no Brasil, Caio, se ela não existe e vende?
atendimento à norma de saúde mental. Olha, EPI, saúde. eu ia usar a palavra crime, mas eu acho que é exagero, né? Mas que não é ético, não é ético, né? Inventar uma imagem, inventar uma norma que não existe. Baseado nisso, né? O que denominar a NR1 de uma norma de saúde mental, o que representa isso? Qual a representatividade? Foge da temática, porque a temática é gerenciamento de risco ocupacional, do que? Químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. E nos ergonômicos, né, tem insistido muito com isso. Na organização do trabalho, aí sim os fatores de risco sociais. A inclusão, né? E na verdade não foi nem inclusão, viu, gente? O governo, há 3 anos, antes de outubro de 24, convocou a bancada dos trabalhadores e dos empregadores para discutir o que fazer com os agentes ou fatores de risco psicossociais. 3 anos antes de outubro de 24. Durante essa discussão, haviam 3 possibilidades: criar uma norma regulamentadora, criar um anexo da norma 17, ou não fazer nada. Depois de 3 anos, concluíram que não precisa fazer nada, Edson. Porque no gerenciamento de risco ocupacional, na ergonomia, já estava previsto os fatores de riscos psicossociais. Na hora que o auditor fiscal, que coordenou esses 3 anos, apresentou isso na CTTP, né, na Comissão Tripartite Paritária Permanente, a bancada dos trabalhadores não concordou. Disse que faltava algo para realçar, destacar a importância do tema. Na reunião seguinte, então, aí, um pouco antes de outubro de 24, esse mesmo auditor fiscal apresentou a ideia. Então, tá bom, vamos aproveitar a NR1, vamos dar um ênfase a isso. Como? Aí ele abriu o PowerPoint, o texto da NR1, e apareceu as palavras mágicas, João, né? Incluindo os fatores de riscos psicossociais. O incluir deu a conotação de que seria algo novo, uma tratativa nova. Mas, segundo ele, não é. É só um realce, um destaque para a gente dar também atenção para esses agentes. Mesmo porque na NR17, desde 1990, eles estão previstos. Que neste momento precisaria de um destaque. Quando ele apresentou o texto dessa alteração da NR1, os trabalhadores concordaram e os empregadores não. E eles mesmos alegaram isso. Não precisa dar esse destaque, já está na NR1. E surgiu toda essa discussão sobre incluindo, né, os fatores de riscos sociais. Então, a inclusão não transforma a NR1, Caires, em norma de saúde mental. Ela não rasga o químico, físico, biológico, acidente e ergonômico. Ela só dá ênfase. Tanto que, no Rio de Janeiro, viu, João, já tem auditor fiscal autuando, dando auto de infração para as organizações por não atendimento a NR1 e NR17, incluindo os psicossociais, sem esperar a NR1 de maio de 26. Sabe que nós, lá no Dia Brasil, recebemos uma notificação referente a NR1, mas como orientativo, mas já recebemos uma notificação também. Precisou maio de 26? Não, mas nós já recebemos da nossa matriz, nós já recebemos uma notificação nos orientando sobre a NR1. Portanto, não precisa de maio de 26. Já estão atuando e autuando e notificando. Só uma curiosidade, acho que é até importante, porque é uma notícia interessante, né? Porque muitas empresas vêm perguntando, mas já houve visita, como é que a gente faz? E que a gente fala, gente, já é desde sempre, né? Algo factível para que haja uma visita, tenha a prerrogativa de orientativa, sem qualquer tipo de imposição de multa. E aí, no rol da orientação, o que constou expressamente, João? Se você puder compartilhar, eu acho isso Eu importante. tenho o auto de infração desta semana que eu vou mandar para a doutora. Legal. Eu acho Eu que tenho o auto de infração. orientação. Para você é R$10. Isso mais ilusão, Marcado. O que consta lá, assim, né, grosseiramente falando, é que nós
a partir daquele momento, eles estão abertos para que possa nos orientar, caso tenha alguma necessidade, tenha lá até um e-mail e tal, mas assim, já pedindo para que pegue a norma, leia a norma e que comece já a fazer as aplicações devidas para que nós possamos nos enquadrar na NR1. Então, assim, existe um texto lá que... Escreveram para vocês fazer curso de gestor de NR1, implementador de NR1? Não? Não tem curso e não tem nenhum aplicador, né? Implementador. Implementador de norma da NR1. Então, reduzir a NR1 à saúde mental é tecnicamente incorreto. Porque a NR1 é um escopo sistêmico, melhoria contínua, de gerenciamento de risco ocupacional. Deixa superficial e descontextualizado, porque transforma a NR1, que tem um escopo importante, para um agente ou fator. Ah, então a NR1 é só psicossocial? Não é. Não adianta nada você fazer um mapeamento, um diagnóstico e deixar químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos para trás. Não é isso. E desloca o foco, que o foco é organização do trabalho. A organização do trabalho, do ambiente de trabalho, da organização do trabalho, da organização, e não do indivíduo. Atenção, gentileza, microfone, manter desligado, por favor. Então, a NR1, Caires, por mais que os vendedores de saúde mental queiram, não é a norma de doença. Uma norma de prevenção e, se possível, de concepção de condições de trabalho, né? Para tratar e gerir o risco, a identificação do fator e a avaliação do risco. Então, é inaceitável, inadmissível rebatizar a norma para a norma de saúde mental. É inexistente, é inócuo. Não ajuda as organizações a entender o problema. O problema não é esse. O problema de saúde mental é mundial. E não é a NR1 que vai resolver isso. A NR1 vai identificar o agente, vai avaliar a severidade e a probabilidade, vai botar ações para melhorar. Saúde mental é outra discussão. Quer fazer discussão de saúde mental, vai fazer discussão em outro lugar. Não é na NR1. NR1 é um instrumento de melhoria contínua do ambiente de trabalho. E essa é uma chave que talvez a gente precise virar, né? Porque infelizmente, doutor, não sei se você concorda, ainda nós temos colegas da área, né, que acham que o único papel deles é fornecer papel, documento digital para a organização, né? Ah, eu preciso de PGR, está aqui. Emite a nota fiscal e recebe. Ah, eu preciso de AIP, está aqui. Né? E vai guardando os arquivos, né? E falando no juridiquês, vai juntando prova contra si mesmo, né? Porque guarda o arquivo, finge que, né, não sabe de nada, e a hora que entrega para um juiz do trabalho, entrega para um auditor fiscal do trabalho, entrega para um procurador do trabalho, em vez de resolver o problema, aumenta o problema, vira um TAC. Porque simplesmente achou que atendimento legal, isso é uma outra coisa que me deixa... Não pode falar palavrão, né? O horário não permite, né? 15 para as 11 não dá para falar. Camarada acha, né? Isso eu ouço muito na internet. Ah, mas NR1 é só atendimento legal. Cara, é PDCA, gerenciamento de risco ocupacional, isso é um trabalho lascado, faça direito, que você vai saber que você está chegando perto de ISO 45001, que é uma norma internacional. E não entrega de papel para guardar. Ah, mas isso aí é atendimento. Não é só atendimento legal. Isso aí demonstra. Se eu encarasse adequadamente a NR1, teria ali a evidência de que é uma empresa séria e melhora continuamente. Faria registros de melhoria contínua, porque transformaria um limão numa limonada. Certo? Estou melhorando constantemente. Está aqui minhas evidências. Ó. Há anos eu estou melhorando constantemente. Eu fiz um papel em 23, guardei, e agora em 25 eu vou, porque alguém me lembrou que eu tenho que atualizar, vou fazer. O que você vai revisar? Vou mudar a data. Vou trocar a data. Porque é papel de gaveta mesmo. Você vai me cobrar quanto para mudar a data? Ah, R$100. Certo? Acho que aí é um ponto igual feito na última reunião, né? Problema de discurso dos profissionais da nossa área. Sim. Ainda estamos ali exclusivamente pela legislação. E não, no final isso aqui é lucro. Não GRO. Só quer emitir a nota. Quer emitir a nota.
E aí vamos para outros termos, né? Já, alguma dúvida sobre saúde mental, ANR, saúde mental? Só uma colocação que o doutor acabou de falar. Isso também não é só do lado profissional. É do lado do empresário. Sim. Porque ele também quer o lucro a qualquer custo. Então, ele entende que ele complementa esse que ele falou, tá ótimo. Se vocês não vão trabalhar. A gente comentou um pouquinho antes. Porque a grande maioria do mercado está funcionando dessa forma. E para a gente entrar é bem difícil. A gente conseguir implementar melhoria contínua, tentar fazer um empresário que não é empresário no Brasil, ele é dono de empresa, porque ele faz o que ele quer. Entender isso aí, eu acho que essa é a maior luta que vai ter aqui dentro do comitê, é constante, até o pessoal entender de fato o que está acontecendo. Eu acho que tem que ter uma linguagem de ferramenta de gestão, né? Gestão. O ponto do empregador, claro, vivemos um capitalismo, ninguém aqui, né, está rasgando dinheiro, mas o ponto da empresa a gente precisa até desmistificar, porque às vezes o empregador ele fica com a pecha de só viso lucro e estou dando chicotada em todo mundo. Não é bem assim. A gente tem diversas empresas que são muito estruturadas, né? Tem a preocupação legítima com o ser humano, né? Tudo isso, obviamente, é um custo, mas a partir do momento que a gente vira essa chave e demonstra, olha, o investimento, é a perenidade do seu negócio, a sustentabilidade, isso é um divisor de águas. Redução de passivo, Redução de passivo e ainda a condição de aumento de receitas. Com toda certeza. Né? Então a gente tem que fazer isso com responsabilidade, que é o ponto que o professor Marcato repete, gente. É o mínimo e essencial, né? É o mínimo e o necessário, né? E é o básico muito bem feito, porque você tem a NR17 que te norteia. Então você vai pondo, né, ponto a ponto, as questões na rua, né? Você coloca toda a sua seu caminhão de som, sua alegoria, seu bloco na rua, né? E com responsabilidade, porque não tem fórmula da NASA. Então, a partir do momento que a gente começa a difundir informações verídicas e com seriedade, todo mundo começa a entender qual que é o papel do empregador e não fica essa pecha de aí eu não vou fazer. Não, o empregador ele tem a responsabilidade social, ele sabe disso, mas a gente não pode jogar tudo para o empregador também. A sociedade como um todo tem que ser Então, responsável. norma de saúde mental existe? Não. Não. Esta invenção de norma de saúde mental vem com outras invenções, né? Então, por exemplo, se não existe a norma de saúde mental e a norma de NR1 é uma norma de gerenciamento de risco, o que a norma de gerenciamento de risco prevê para investigar os agentes ou fatores de riscos psicossociais? Uma pessoa não entende a NR1 e não entende os vínculos com as outras normas regulamentadoras, ela inventa um processo de investigação que ela acha que vai atender a NR1. E aí batiza com os nomes mais estranhos, né? Por exemplo, mapeamento. Vamos fazer um mapeamento de risco psicossocial. Falei, tá bom, vou pesquisar. Entrei na NR1 e digitei mapeamento. Quantos retornaram, doutor? Quantos mapeamentos existem na NR1, doutor? Ali, olha lá, doutor, quantos? Quantos? Zero. Quantos? Muda. Quantos diagnósticos? Se eu digitar diagnóstico na lupa do PDF da NR1, quanto vai retornar? Quantos? Referente ao que, Caís? Referente ao quê? Vê se é de diagnóstico de setor de risco psicossocial. Por favor, Caís. Tem um diagnóstico na NR1. Tem uma palavra de diagnóstico na NR1. É sobre o quê? O que é, Caís? Os resultados dos exames médicos e exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. É diagnóstico de psicossocial? Não. E se eu digitar laudo no PDF da NR1, Carlos, quantos retornam? Quantas palavras laudo tem na NR1? Nenhuma. Então inventaram o mapeamento, inventaram o diagnóstico, inventaram o laudo. Está previsto a NR1? Não. Nem para químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. Nem para isso, Edson, está previsto o laudo. E, né, estão vendendo laudo de psicossocial.
Já recebi um terrível. Meu Deus, até. Bom, deixa para lá. E análise? Quando você digita análise, também é outro serviço que estão vendendo, Edson. Análise de risco psicossocial. Inclusive, um colega nosso da ergonomia. Análise de risco psicossocial. Digitei análise lá na NR1, Carlos. Quantos retornaram? Quantas palavras análise tem na NR1? Quantos tem, Carlos? Tem 3 análises e uma análises. O que significa? O que quer dizer? Eu preciso analisar acidentes, né, e doenças. É psicossocial? Não está explícito. Eu preciso verificar dados de análise preliminar. É psicossocial? Não está explícito. Preciso demonstrar que o empregador tem direitos e deveres na NR1. Fazendo o quê? Incluindo análise das causas de acidentes e doenças. Né? Causa do acidente e doença. Investigação do que está acontecendo, por que provocou o acidente e a doença. E análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Nenhuma das palavras análise tem a ver com fatores de riscos psicossociais. Não está escrito análise dos riscos psicossociais. Análise de outros parâmetros. Aí vem as ações sem lastro, né? Que nós acabamos de comentar 2 aqui. Canal de denúncia, solta no ar. Viram esse vídeo da pomada desestressante? Viu, João? Esse vídeo da pomada desestressante, do creme desestressante? Um colega nosso, com um potinho na mão, né? Começou a falar assim: bom, pessoal, vocês sabem que não existe EPI da saúde mental, né? Mas eu estou aqui com um creme que eu testei em 6 trabalhadores e escrevi um artigo dizendo que dentro desse público enorme, uma amostragem enorme, usar este creme, passava o creme, né? Usar este creme transforma, né, muda o status de humor do trabalhador. Uau! Cadê o crime? Não tive coragem, era R$60 o pote. Então surgem essas soluções mirabolantes Acho intervido. Absurdo! a ponto de um colega da minha área de ergonomia, a ponto de pegar o telefone e ligar para a presidente da associação. Presidenta, viu esse vídeo que eu estou te mandando? Deixa que eu vou conversar com ele. Ela conhece o sujeito. Ligou, 10 minutos depois, já vai tirar do ar. É uma situação. Um colega da área de ergonomia que recebeu recentemente a certificação de ergonomista num vídeo fazendo propaganda de creme. Entendeu? Tirou na hora o vídeo. Tome pastilha contra o psicossocial. Daqui a pouco surge, hein? Vitaminas, né? Deixa você zen. Aí vem, né, a venda de serviços para EPI de saúde mental. Essa. Eu entrei, eu pesquisei, eu olhei, né, e não vou comentar sobre a qualidade ou a prestação do serviço que estão oferecendo. Não é esse o caso. Não vou discutir a qualidade do que estão oferecendo. Isso é com a pessoa e com a ética da pessoa, o profissionalismo dela. O que eu quero discutir é a essência da norma regulamentadora 1. Quando se fala em hierarquia de controle, quando se fala em prevenção, o último recurso é a EPI. Então, essa é uma chave que nós precisamos mudar ainda no país. Se vende muito EPI e se esquece que a norma regulamentadora 1 preconiza esta ordem, que é eliminar, substituir engenharia, que é o caso da minimização e controle desse fator, por medidas administrativas, organizacionais, que em alguns agentes já se pratica. É frio. Você deixa o camarada 8 horas no frio? Deixa 8 horas no frio? Não. Você deixa o trabalhador 8 horas no calor? Não. Hoje as NRs já prevê que você faça uma organização de tempo de disposição. Então é novidade essa hierarquia de controle? Não.
Inclusive, se a gente se remeter às normas internacionais, normas técnicas internacionais, em 1996 já havia uma norma britânica que tratava exatamente disso. Essa hierarquia que está à direita. Então, você começa com eliminar, substituir engenharia organizacional e, por último, o EPI. Quando você vende o EPI como um pacote dizendo que é NR1, você omite que a NR1 exige a hierarquia. Como se só o EPI fosse a solução. Só o EPI resolve. Não é o EPI. Você não fez 4 ou 5 passos anteriores para chegar no EPI. 6 passos, 10 passos anteriores. Então, para mim, essa lógica de EPI da saúde mental vai no final e não no começo do atendimento. Né? Trata de forma a atirar para vários lados sem atacar a fonte, sem se preocupar com a eliminação, com a substituição, com a engenharia daquela situação. Mais ou menos como o ruído, Caires. Há ainda nas indústrias ruído, certo? Certo. Então, se sabe que tem ruído. Às vezes não precisa nem medir. Só o fato de você ter dificuldade de comunicação na indústria, você sabe que o ruído está acima do nível de ação. Aí, há 20 anos, você fornece o EPI. Há 20 anos, você monitora o uso do EPI. Há 20 anos, você treina o uso do EPI. Há 20 anos, você adverte o uso do EPI. Há 20 anos, você aciona a fono para monitorar a saúde do trabalhador porque tem ruído. Puxa, você nunca pensou em eliminar o ruído? Porque na hierarquia de controle, eu deveria, há 20 anos atrás, se eu tivesse começado há 20 anos atrás, o custo tinha diluído e os 20 anos de EPI e de fono já estava pago. Exatamente. É retorno sobre investimento. Puxa vida, então se eu eliminasse o ruído, eu ia economizar dinheiro, ia. Mas você tem que planejar isso em 10 anos, em 5 anos, em 15 anos. Um dia você não vai ter ruído. A mudança de paradigma, né? Tem Entendeu? parado uma outra forma. Aposentadoria especial também. Muitos custos envolvidos na convivência com o ruído. O processo trabalhista que você perde. Né? Vai estar Aí você perde o controle de tempo, você perde o processo. Eu forneço EPI, cadê a ficha? Cadê a assinatura? Cadê. Entendeu? Então você perde porque não está seguindo a hierarquia. Mas vamos abrir um parênteses. Sim. Nesse meio aí não tem um profissional que aceita o não, facilmente? Aceita o? O não, facilmente. O que seria aceitar ou não? Então, vou fazer um trabalho, uma pesquisa, um estudo para que a empresa possa investir. Ele já vê o não da administração. Ele aceitar esse não trabalhar, não ter um trabalho de conscientização, elaborar, fazer e mostrar que aquele não é um custo, sim um investimento a longo prazo. Acho que o mais difícil é mostrar. A pessoa não tem uma lógica de pegar um PowerPoint e botar aqui. Investimento, retorno sobre investimento, saldo. E se mostrasse, se tivesse saldo, e saldo importante, talvez a sensibilização fosse mais palatável, né? Certo? Você não está me apresentando um custo. Você está me apresentando um investimento que em 3 anos eu vou começar a ganhar dinheiro. Poxa, é outra coisa. O empresário de visão, com certeza, sabe? Entendeu? Que o empresário ele tem uma limitação para umas certas coisas da área técnica. Exato. Justamente no caso da NR1, então querendo vender até outras funções. Cabe nós, como profissionais, aí é uma crítica minha, né? Eu fiquei 40 anos na área do comércio varejista e que é complicado, mas eu tenho que ter um trabalho de conscientizar, não é isso, João? Não é isso? E nosso turnover é alto, nós temos que conscientizar amanhã de novo. O treinamento é importante, a informação é importante, o estudo é importante. Você tem que vender aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, sabendo que você está lidando com quem? Com gente. Aí eu pergunto, qual é o valor que você dá para isso? Exato. Você aceitar o não ou não trabalhar no não? É uma crítica nossa, tudo bem? Sim. Porque aí eu vejo nós, como profissionais da área, trabalhar, mas temos hoje o celular, temos o AI, né? Temos várias coisas que facilita, mas não convence. Sim. E aí a pessoa desiste no meio do caminho. 20 anos, os trabalhadores hoje tem tanta forma de infraestruturar, de tanto, uma modernidade hoje está fantástica. Hoje já tem os motores que, né, elétricos, hoje tem uma infinidade de recursos. Cabe a gente ter interesse. Aí eu falo para você, interesse de fazer.
Tem uma empresa em Rio Claro que fabrica linha doméstica, né? Fogão mundial a marca. Fogão, geladeira, micro-ondas, lava-louça, linha branca, linha doméstica. No processo de apresentação de ideia, eles chamam de gerenciamento de mudança, MOC. No processo de gerenciamento de mudança, tem um contador, tem uma pessoa que faz cálculo. Cálculo do quê? Custa R$ 100. Custa R$ 100. Diante desses cálculos, vai lucrar ou vai deixar de gastar R$ 70 mil. No processo de apresentação da ideia, João, tem um slide que mostra ROI, retorno sobre o investimento. Por quê? Porque se for só gastar, vai ser difícil aprovar. Se for gastar e é um investimento, aí, opa, vou enxergar com outros olhos. Puxa, mas R$ 70, por que não fez ainda? E vai deixar de gastar 70 mil? É essa decisão que nós vamos levar para a diretoria, para a gerência, né? Uma decisão global, não uma decisão baseada em atendimento legal. Eu vou atender a NR1, tá bom. Vai me livrar de quanto de multa? R$ 3 mil. Eu pago a multa. Vai custar quanto para implantar? 700 mil. Não, eu pago a multa. Porque você só deu aquele cenário míope. Deu o cenário todo para o empresário decidir. E nós precisamos ampliar o nosso cenário. E implementador de NR1, quantos cargos na CBO tem de implementador de NR1, João? Quantos resultou a busca? Embaixo da palavra implementador. Qual foi o resultado? Embaixo da palavra implementador. A palavra-chave não... Zero, né? Não foi encontrada. Zero. Zero. E de gestor de NR1, quantos retornam? Zero. Há vários gestores, menos de NR1. De NR1. Não tem para atualizar o CBO. Não, né? Não, você não tem. Ele não espera. É assim, né? E aí eu tive curiosidade, além do CBO, eu tive curiosidade de pesquisar no LinkedIn. Fui lá no LinkedIn e pesquisei vagas. Gestor, zero. Implementador, zero. Pô, mas as vagas que estão prometendo que vai ser bem remunerado, doutor? Vai ganhar muito bem. Não tem. Aí nos remete a voltar a discutir o que é NR1, né, Caio? Certo? Então, se tudo isso está meio que esquisito, qual é o caminho, né? Onde a gente busca informação para fazer certo? Vamos fazer perfeito, João, faltando 1 mês e 10 dias? Não, vamos fazer o que dá para fazer em 1 mês e 10 dias. Eu fiz um evento a semana passada no Clube do Itaú, lá na Zona Sul. Tinha 200 pessoas na sala. 90% é RH e psicólogo. Aí o organizador perguntou aqui, quem já fez NR1? Quem começou a NR1? 20 levantaram a mão. Ou seja, 180. Aí, então, vou inverter. Sejam transparentes. Quem nem começou? 50 levantaram a mão. Faltando 40 dias. É isso, certo. Quem já começou, mas não sabe o que está fazendo? Juro por Deus. Não estamos falando de empresa pequena e média, não. Estamos falando de média para alta. Porque pagaram uma grana para estar ali. Entenderam a situação? Torceram para o adiamento, e agora falta 40 dias. E agora? Marcos, pelo que a gente conversa com colegas, até mesmo varejo e outros segmentos, muitos também não estão se mexendo. Não. Acho que, eu não sei se posso dizer, mas acho que a grande maioria não se mexeu até o presente. Nada. Sério. Sério. Torcendo pelo adiamento. Quando surgiu a notícia de adiamento no final do ano passado, que provocaram o primeiro adiamento na reunião da CTP, o pessoal, opa, vai adiar. Se o empresário está pedindo, vai adiar. Deixa E acontecer. se não adiar? Porque hoje só depende de uma pessoa no país. Uma pessoa, não depende de mais ninguém. O ministro do Trabalho. Só depende dele, está na mesa dele. Né? Daqui a pouco ele solta. Então, quando surgiu esse texto, Caires, incluindo as palavras mágicas, depois da vírgula,
alguns colegas nossos inventaram um sexto agente. E talvez aí é que surgiu essa onda de norma de saúde mental. Puxa, se tem um sexto grupo de agente, fator de risco psicossocial, é uma norma de saúde mental. Tem cor para ela. Dela ter cor. Esqueceram, né, de detalhar e olhar que a NR 17 e a NR1 contempla verificar o que está acontecendo nas condições de trabalho, segundo a NR 17. E na NR 17, os fatores de riscos psicossociais. Então, se a gente olhar por esses mapeamentos, diagnósticos, análise de risco psicossocial, laudo, como não está previsto na NR1, obrigatoriamente nós temos que olhar para a NR 17. É o que está escrito na NR 17. A própria NR1 está mencionando isso. Tem gente pagando R$ 20 por um manual na internet, Carlos. Tem. Vou vender A ainda. pessoa clica no Saiba Mais e compra o book. Para ver o quê? Transcrição da norma do computador. Ou invenções. Ou invenções, que é pior, né? A pessoa compra uma invenção, compra uma norma de saúde mental. Né? Podia ter baixado gratuitamente o guia em abril de 25, não é abril de 26, é abril de 25. Vai comemorar um ano o guia. Toda vez que as pessoas me perguntavam, ô Marcato, vamos esperar o manual? Eu falei, não espera. Olha o guia tem tudo. Aí veio o manual, João. A pessoa olhou o manual e falou assim, puxa, não tem novidade. Não tem novidade. É um manual sobre NR1. Para ter novidade, precisa passar na CTTP, alterar a norma. É só um comentário, é só uma norma, é um manual comentado. Pode alterar. E mais comentado, né? O auditor só teve a coragem de desenhar. Não só comentou, ele desenhou. Detalhe. Um dos desenhos me agradou muito, Carlos. Um dos desenhos me Aí, deu um ânimo. Para que não se use mais mapeamento, diagnóstico, laudo. Aí trouxe a página 111 do manual. É um quadro simplório que diz o seguinte: obrigatoriedade da AEP versus AET. Gente, o auditor fiscal do trabalho e sua equipe desenha um manual e a partir da página 108 ele se dedica a falar sobre psicossocial. E boa parte a partir da página 108 ele se refere ao guia. Certo? Então, portanto, esse manual está se remetendo a 11 meses atrás de informações que já estão publicadas. Ok? E o que ele bota no título do quadro 14, Carlos? Obrigatoriedade. Então, gente, para de fazer mapeamento, para de contratar laudo, para de contratar análise de risco psicossocial. Está levando a organização a risco de notificação e multa. E nada disso será auditável. O auditor fiscal não vai pedir mapeamento. Não vai. Edson, ele vai pedir avaliação ergonômica preliminar. Obrigatoriamente. Para que vai comprar mapeamento? Não faz sentido. Não tem lógica. Gastar o dinheiro duas vezes, né? Compra mapeamento, paga, aparece o auditor fiscal e ele fala assim, cadê a avaliação ergonômica preliminar? Hã? Você não vai pedir mapeamento? Não. Está previsto na NR 17. Vou pedir avaliação ergonômica. Que situações, Carlos? Qual a abrangência da AEP? Todas. Qual é a abrangência? Só o administrativo? Só a frente de caixa? Só o açougue? Eu estou citando áreas do varejo, porque Claro. é a nossa praia aqui do comitê. São só isso? Não, são para todas as organizações e todas as situações de trabalho, incluindo MEI e EPP. São dispensadas, podem ser desde que declarem a ausência de risco, certo? Sim. Mas elas estão isentas de AEP? Não. Não, gente, para de vender para mapeamento. Mapeamento não está previsto. Você tem que ter avaliação ergonômica preliminar. Tem que ter. É isso que vai te, se for bem feita, vai te livrar de uma auto-infração. O mapeamento vai te levar à auto-infração. E não sou eu que digo, não.
No marketing digital tem o marketing do terror, já ouviu falar? Não? Você fica martelando assim, mapeamento vai te dar multa, mapeamento vai te dar auto de infração. É marketing do terror. Mas não é, é a verdade. É o que está previsto, é o que nós precisamos fazer de mínimo. Tem a base legal ainda, né? Está escrito lá na NR17, né? E a fonte, qual que é a fonte? Aparece aí? Não aparece, né, Carlos? No meu slide está aparecendo aqui, ó, no rodapé. Te dá o S aí, fonte. Aí foi, olha lá. Qual é a fonte? A fonte é Eduardo Marcado? Não. A fonte é Caires? Não. Não. Qual é a fonte? Eu prefiro a fonte inspeção do trabalho. Então, você tem que decidir quem você vai ouvir, João. Você vai ouvir o dono da história da carochinha ou vai ouvir aqueles que legislam, que fiscalizam, né? Tem que tomar uma decisão na vida, né, Edson? Vai ouvir o influencer que fala bonito, tem imposta. É imposta, não é o que você está pensando. É imposta a voz. Mas é isso. Ou Produzir em português. aquele Carro bonitão, ainda falando, vem assistir a NR1 comigo. Sim. Não deu não, rapaz, vem assim. Misericórdia. O item de cima desse slide já foi colocado no quadro do manual. Não vou repetir, certo? Todas as situações de todas as organizações, ok? Cuidado com os terceiros, que a NR1 prevê a cobertura dos terceiros. Então não é só olhar para os seus CLTs. Né? Não faz sentido você ter um açougue CLT e um prestador de serviço que vai lá fazer limpeza. Então você cuida da saúde do trabalhador CLT e massacra o terceiro. Essa é a lógica? Não. Não, você tem que cuidar do terceiro porque ele está no teu ambiente de trabalho. A República pegando o pé nisso. Certo? Pegando o pé nisso. E esse item 17.3, caras, para mim, ele é muito esclarecedor no seguinte sentido. Inclusive o manual reforça isso. Eu posso ter uma abordagem nas questões de ergonomia de forma qualitativa. Eu chego para você e pergunto, Caires, como é que está a sua cadeira? Como é que está a temperatura? Como é que está o iluminamento? Como é que está a mesa? Como é que está a sua jornada? É qualitativo, eu estou te entrevistando, certo? Posso, segundo o segundo item, pode ser realizada por meio de uma abordagem qualitativa? Pode ou não pode? Ativa e outro mais. Eu posso? Posso. Pode ser semi-quantitativa? Eu uso um método que faz perguntas para o trabalhador e transforma em dados. Posso ou não posso? E pode ser quantitativa? Pode ser a combinação dessas. Tanto quem realizar a EP passa. Por gentileza, o microfone está aberto. Obrigado. Faça com qualidade. Né? Esse item que a NR17 traz como leque de opções. Porque vamos para a mercearia do seu Manuel. Ele tem 5 funcionários. Certo? 5 funcionários. Mercearia de bairro. E são CLT. Ele tem contador. Ele passa os trabalhadores anualmente pelo periódico, pelo demissional, pelo admissional, seja lá o que for. Ele precisa de AEP? Sim, ele precisa. Eu vou aplicar um método científico com 200 perguntas para 5 funcionários? Não, loucura. Eu vou lá, eu vou conversar com o seu Manuel. Me fugiu o seu nome, desculpa. O Átila me indicou para vir aqui, para atendê-lo. Nós estamos preocupados com uma norma regulamentadora. O que é a norma regulamentadora, meu filho? É isso. Quer que eu chame o Átila? Átila, vem aqui, vamos bater um papo com o seu Manuel. Precisamos cumprir essas etapas. O senhor concorda? Porque se o seu Manuel fala assim, Deus me livre, eu pego no pé da moçada aqui e arrebento. Você nem entra. Certo? Você entra? Não, é a decisão do empresário você não entrar. Você vai obrigar ele a entrar? Não. Aí você apresenta para o seu Manuel. Seu Manuel, nós precisamos abordar esses assuntos. Esses assuntos aqui são meio críticos. Está tudo bem aqui? O que o senhor acha? Não, está tudo bem. Pode perguntar à vontade. Eu trato com dignidade, respeito. Ele vai se opor à entrevista? Não. Vai se opor. Mas depende de quem? Seu Manuel. Ou você vai invadindo a loja do seu Manuel e vai fazer? No final das contas, quem vai pagar é o seu Manuel. De qualquer forma, fica você. Entendeu? Então, este item contempla estas questões.
Esse é meu outro mapa mental, também chegou a 40 mil, viu, Caio? Também? Chegou. Mas esse é do ano passado. Tá. Aí retrata o conjunto, né, de integrações. Não só mais a NR1, não só mais isoladamente o inventário de risco e o plano de ação, mas a combinação de AEP com análise preliminar de químico, físico e biológico dos acidentes e a conversa com o PCMSO. Né? Precisa ter uma amarração. Tem um auditor fiscal que faz muitas lives, estava com ele nesse evento semana passada. Ele tem um slide sobre resultado de auditoria fiscal em 2024. O sexto maior item de auto-infração em 2024 inteiro, por todos os auditores fiscais, foi falta de integração. O PGR fala uma coisa, a IP fala outra, e o plano de ação fala outra, e o PCMSO fala outra. Vou dar um exemplo, né? Eu atendo um cliente em Diadema, e um médico decidiu visitar a fábrica e descobriu uma coisa em mau funcionamento. Os trabalhadores lidam com chumbo, manipulam chumbo. Falei, entre chumbo. Vou fazer exame de sangue. Sem consultar o PGR. Vou fazer exame de sangue. Achou chumbo no sangue. Foi olhar o PGR. Tinha chumbo? Cadê a integração? Porque a lógica é inversa, né, doutor? O senhor olha o PGR, opa, chumbo. Ah, mas tá sob controle. Tudo bem, eu vou fazer um. Esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer. Se não achar chumbo, opa, bateu com o PGR. Se achar chumbo, tem alguma coisa errada lá. E sabe o que estava errado? A coifa estava quebrada. Quanto custa para consertar a coifa? E desde quando? E desde quando? Para dar sangue no chumbo? Para dar chumbo no sangue? Desde quando está quebrada a coifa? Foi ontem. Sempre. Entendeu? Aí 6 meses pode ter que ser. Essa é uma proposta de avaliação ergonômica preliminar que integra resultados a um inventário de risco, né? Não é a NR1. O diagnóstico não é NR1, é simplesmente o formato da NR1 para facilitar a integração. Esse roteiro está publicado no Dicionário de Ergonomia da Berga, então tem uma publicação científica por trás disso. Esse é um roteiro, né? Se o cliente insistir que já tem a avaliação ergonômica preliminar e só quer o psicossocial, você faz uma avaliação ergonômica preliminar dedicada ao psicossocial, ele se vira para integrar, porque ele te contratou exclusivamente para o psicossocial, certo? Não te contratou para o ergonômico todo. E ele insiste com isso. Eu tenho recomendado que se faça um contrato muito bem desenhado para garantir que ele, né, naquela insistência, ele vai assumir o risco de ter feito só o psicossocial. Porque se ele omitiu, né, que não tem avaliação ergonômica preliminar, ele vai arcar as consequências de não ter avaliação ergonômica preliminar. A apresentação nós vamos disponibilizar? Sim. Vamos, né? Vai estar na gravação, vai estar no site. Isso. Alguns métodos científicos. Se o senhor autorizar, né? Está autorizado. Alguns métodos científicos para a investigação dos fatores de riscos psicossociais. Eu preciso atualizar, que aqui deve ter uns 20 ou 30. Já tem um slide com 100. Realmente. 100 métodos. E temos bastante tempo para dúvidas e perguntas. Tem chat aí? Perguntas no chat? Tem pergunta. Tem perguntas aqui nos presentes? Mesmo nos presentes aqui, vamos lá. Não tá louco para fazer pergunta, olha a cara dele. Então, professor, em resumo, o óbvio para você, para nós, e o mínimo e o óbvio para você. É largar para trás mapeamento, diagnóstico, saúde mental e tratar o que está previsto, o que está exigido. Não faz sentido gastar dinheiro com o que não está previsto. Faz sentido gastar energia, né, com o que não está previsto. Faz sentido gastar energia com o que será notificado, multado, auto-infração, Ministério Público do Trabalho. Isso faz sentido. O resto... O professor, você mostrou lá um questionamento lá embaixo, um item que fala que nós temos que fazer e como fazer, e você já fala isso há muito tempo, tem um time seu que fala isso sempre. Por que nós estamos deparando com essa dúvida? Por que estamos deparando com essa situação hoje? A pessoa quer ir, mas vem tanta coisa que ele impede de ir. E tem alguém no meio do caminho que pode auxiliar, ajudar,
não consegue fazer. Vamos exemplificar, né? Porque a gente está com os empresários, a gente vê que ele tem dúvidas e ele tem um Servit e o Servit, Ele tem contador, né? certo? É? Tem alguma empresa no mundo, no Brasil, que não tem Não, contador? mas eu não Possível? quero nem condenar o contador. Ele não é especialista. Tem. Mas aí eu coloco os profissionais. Aham. Eu deparei com várias palestras, várias live TI, vários shows que estão sendo dados, e encontramos profissionais, amigos nossos, com dúvida, com problema. É. Eu acho que tem dois motivos principais. Já pode responder? Pode, ué, não conversando aqui. Primeiro motivo, não principal, mas tem pelo menos dois motivos. O primeiro é consumo de informação rápida. Certo? Esse negócio, como é que chama isso no celular? Rolagem? Rolagem. Tem um nome para isso, né? Esse negócio de você obter informação instantânea, as pessoas talvez estejam acreditando que NR1 é assim, né? Você assiste um vídeo de 10 segundos, 20 segundos, aperta no saiba mais e resolve os seus problemas. Acho que esse é um dos motivos. O outro é o inverso, né? É um influencer, é o marketing digital te vendendo isso, né? Te empurrando para esse caminho. E ele tem um poder, né, com o tráfego pago muito grande. Quantas pessoas interessadas nós temos aqui agora, nesse momento? 160 em casa e mais 3, 6, 9, 10, 13 aqui. Então, são 170 pessoas que pararam 1 hora e pouco para discutir, certo? Para debater. Tem gente que não, tem gente que... Né? O NR1, saúde mental, vou ganhar dinheiro com isso. Opa, saiba mais. E acho que isso atrapalha, porque precisa de uma dedicação para entender todas as exigências. E mais que dedicação, né? Não sei se você concorda, Caio, tem tanto cabelo branco quanto eu, precisa ter feito na prática. Né? Precisa ter provado e testado. Não é um negócio de procedimento, né? Leu a manual, fiz aqui uma página. Não. Você já fez uma EP com psicossocial? Eu fiz em 2017. Na época chamava AET, de um hospital em Barretos. Com um método com 100 e tantas perguntas. Eu fiz a AET com psicossocial em 2017. Já vai 10 anos, João, que eu faço. Entendeu? Então eu fiz, eu tive dúvidas, eu construí, eu apresentei, eu validei, né? Eu faço há muito tempo. Então é a diferença entre fazer, né? Provar, testar. Eu incluí as questões de ergonomia no PGR de empresas? Sim, eu fiz PGR de hospital na Vila Mariana, né? De metalúrgica em Diadema, com os ergonômicos. Não é que eu sou expert, não ouso me chamar de implementador ou de gestor de NR1. A única diferença é que eu já fiz. O doutor faz todo dia na sua prestação de serviço. Faz ou não faz? O senhor não tem cliente que faz a aquisição de PGR? Acho que o problema aí é essa questão da integração. As empresas estão achando que não, aplica o questionário aí, tá bom. Tá tudo E guarda. E guarda. Aplica o questionário e guarda. A pergunta é: você gosta do que você faz? Esse ano eu faço 30 anos de CNPJ. Isso que você gosta de gente, certo? É, O médico, doutor aqui, ele gosta do que faz, ele gosta de gente. Então, o que eu percebo? As linhas, as pessoas estão querendo vender negócio, não trabalhar com indivíduos, cuidar de pessoas. O que eu falo para o profissional de saúde, profissional de segurança medicina lá, ele tem que gostar de gente, cuidar de gente. E a gente percebe que as pessoas querem vender processo para a gente. é. Aí, ó, tá vendo, ó, o Gustavo lá de Recife, olha que bacana, lá em Pernambuco, né? Aí, uma experiência super positiva com você, Macaco. Aí, não é bacana isso aí? Então, isso mostra que o nosso grupo aqui não é só São Paulo, vai de norte a sul. Como tem amigos nossos aí, colegas nossos, lá do Rio Grande do Sul, como tem gente lá do Nordeste. Isso é bacana que ultrapassa a barreira. Agora, que legal, né? Os premiados estão aqui. Mais de 160 pessoas interessadas em querer saber e aprender.
Fora os inscritos, né? Em nosso número, fora os inscritos, são 400 pessoas inscritas, estão dormindo ainda. Aí, ó, eu vejo que eu recebi um negócio assim que me chocou, né? Nós temos organizações que recebem os profissionais técnicos de engenheiro. E a gente percebe que quando se faz um curso de atualização, eles se acham. Gente, nem eu que estou com 71 anos que eu faço agora, pô, eu preciso me atualizar constantemente. Eu preciso aprender sempre. E aprender uma coisa que tem que estar nós. A melhoria, né, contínua, não só na empresa, é em nós mesmos. Nós temos que melhorar sempre, nós vamos aprendendo sempre. E com as pessoas que a gente sabe que gosta de transmitir. Agora a gente vê que tem oportunidade, o Sincovaga deu essa oportunidade, tem umas organizações, né? Sem cobrar, é grátis, grátis, grátis. E muita gente perde a oportunidade, fica na internet preocupada, aí depois você pergunta, como eu vi no seu, na sua live, doutor, eu posso fazer isso, professor, eu posso fazer aquilo? É um profissional da área, isso me deixa preocupado. Que aí mostra que ele não leu a NR, cara. Se bastar ler ela, já responde. Lá no guia, na página 7, já tem 13 perguntinhas lá, está dentro discutindo com o professor. E agora vem um quadro resumo dizendo como fazer. Aí mostra o quê? Que nós não estamos lendo, passando os olhos, não está lendo, cara. E o cara que lê, ele tem que ler, não só passar os olhos, mas gibi, pô. Gibi, você vai ver bonito, já tem duas histórias. É esse o nosso mal, é o meu mal, tá? A gente leu, ele leu o quadrinho, você quer entender a história, pô, já vai para o final e deduz o meio. É uma crítica que eu faço para a minha pessoa, para o pessoal da minha área. Eu fui gestor de várias pessoas na área de segurança e de trabalho. Como nós temos um piso salarial, uma crítica, né? Tudo bem? E aí a pessoa vai por causa do salário. Agora, uma outra crítica ao contrário, Macaco. Por que temos que fazer uma lei que precisa de pessoas para poder ajudar o empresário? Por que a lei ela não é aberta, não precisa contratar advogado para poder traduzir uma coisa que nós temos que fazer? E aí acontece isso que está acontecendo. A tradução, cada um dá. Aí vem uma outra coisa. É complicado, eu não mais falar. Por quê? Não. Tudo isso está acontecendo. Está acontecendo. Porque falta alguém chegar e falar, gente, é isso. Ou clarear mais isso aí. Botar propaganda outdoor. Não faz tanto a mídia, programa, que os especialistas nessas áreas não mostram isso em evidência, ou rebate isso, ou mostra. Tudo bem, não precisa entrar em choque com nenhum conselho, mas mostra lá, ó, aqui, ó, senhores, é isso aqui, como você mostrou lá. Sabe quantos viram isso? Quantos viram isso, gente? Semana passada, a ENIT, né, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, lançou um curso. Olha aí. Você fez o curso já? Opa, eu já me inscrevi lá. Fez, João? Eu me inscrevi lá. E é simples. Pode soltar no link do comitê? Pode soltar, não está autorizado. Eu recebi, no mesmo dia eu fiz à noite. E senti falta, o curso é ótimo, eu não estou criticando o curso não, o curso é excelente. Inclusive para tratar antes da NR. É muito bom o curso por isso, né? Ele volta lá no que é assédio, muito bom o curso. Mas eu fiz uma sugestão na hora que fui avaliar. Acho que faltou um módulo de como fazer. Né? Receita de bolo mesmo. Como eu mostrei 2, 3, não que eu faça o módulo melhor que eles, mas como eu fiz a receita de bolo aqui, como que é uma avaliação ergonômica preliminar que conversa com o inventário de risco? Porque mostrar o item que exige isso, ok, nem precisava do curso, eu li a NR1 e encontrava. Agora, qual é a receitinha de bolo para transformar a exigência legal no fazer? Como fazer? Acho que faltou. Acho que mereceria um módulo de como fazer, como tornar prático a exigência da norma. Inclusive desenhando o que é um inventário de risco, o que é um plano de ação, e deixar claro, gente, isso aqui é só uma ideia, não é para vocês pararem por aqui. Melhora o que nós estamos dizendo. Entenderam? Porque às vezes a pessoa vê a norma e ouve o auditor, é uma auditora fiscal que deu o curso, e ouve a auditora fiscal falar sobre a norma e não traduz isso no como fazer. Uma dificuldade de realizar o como fazer. E talvez um módulo sobre como fazer seria interessante. Vai ter que deixar claro que não é rígido.
Esse como fazer aqui é o mínimo, gente. Faça melhor do que isso. Porque senão também a pessoa deita em cima daquilo e não sai dali. Ponto de partida e Ponto de partida. e não ponto Mas não tem a ficha MEI, tem uma sugestão que nós estávamos discutindo, não tem a ficha MEI, e hoje... Tem várias, tem várias. Então, aí que é outro negócio. Hoje nós temos uma maior população de pequenos, né? Entenderam o que o Caio está dizendo ou não? Explica O aí. Ministério do Trabalho e Emprego lançou uns anos atrás fichas MEIs. Então, para o dono da padaria, quais são os riscos mais frequentes da padaria? Atendimento ao cliente, lidar com a máquina que prepara a massa. Então, eles fizeram um resumo, fizeram uma ficha. Ô, padeiro, dono da padaria, você tem esse risco aqui, faça isso. Você tem esse risco aqui, faça isso. Por que não uma ficha MEI, não só para os MEIs, fazendo como? Né? E dizendo que é um ponto de partida. Assim como as fichas MEIs hoje não são obrigatórias, não são lei, mas elas servem de referência para o dono da padaria, de qualquer tamanho, ter uma ideia do que eles, né? Ter uma ideia do que é gerenciar risco. Certo? Aí o Cário falou assim: por que o Cinco Vaga não faz? Foi essa a ideia, Cário? Sim. Por que o Cinco Vaga não faz e distribui para os contadores, para os pequenos varejistas, para os prestadores de serviço? É o melhor dos mundos? Não, é um ponto de partida. ponto de partida. É só uma ideia. Serve para aquela situação que você falou. O pessoal está vendendo mapeamento. Você tendo um ponto de partida, você Descarta. já descarta. Esse prestador não serve para vender uma coisa. Exato. Já não existe. O que mais, doutor Caires? Obrigado. Professor, posso uma observação? Falando sobre o ponto da que a gente está vendo aqui, provavelmente é o que realmente vai ser fiscalizado, que não é um mapeamento exclusivo, não é um questionário, Sim. e sim a integração entre as NRs. Sim. Aí falando um pouquinho da parte da NR7, Uhum. a gente fala o que, quais dados são relevantes Aham. para julgar se tem uma efetiva gestão, seja de qualquer tipo de risco. Uhum. Né? Aí, inclusive, quando o senhor esteve lá na empresa, a gente discutiu alguns pontos, falamos ali em dados, quantos B91 eu tenho relacionados a CDF, ou mesmo numa gestão de absenteísmo, entender estatisticamente qual é a proporção de CDM, não só de CDF, né? Falamos também de CDM, quais outros pontos o professor vê como relevante da gente de comprovar que a gestão é bem feita, ou comprovar que é bem feita, ou evidenciar novos pontos de atenção que a gente possa agir. Né? Acho que tem que, de novo, dar uns 2 passos para trás, né? Porque muitas empresas não são organizadas quanto a do doutor, que já tem até software, certo? Alguns anos já, né? Usa software. Então, tem empresa aí que tem discordância entre ASO, entre o relatório do PCMSO, entre o PGR, tem discordância entre o próprio relatório, né? Entre o próprio PCMSO e o PGR, tem discordância entre o relatório analítico do PCMSO e o PCMSO, tá uma bagunça, né? Então, só isso já vai gerar muito alto de infração. Além disso, além desse ponto de partida que o doutor falou, acho que as empresas deveriam olhar como o Ministério Público do Trabalho olha, né? Quando o Ministério Público do Trabalho fiscaliza uma empresa, ele não olha o B91. Ele olha tudo. Porque no país, há muitos anos, se diz que há uma subnotificação. E para o procurador do trabalho, uma das possibilidades de subnotificação é a não conversão de B31 para B91, ou não reconhecimento, né? A empresa tem um B31, seja a M ou F, não faz análise desses atestados pequenos para saber se é do trabalho ou não. Então, no olhar do procurador, é subnotificação, que você sequer botou os olhos. E para piorar, ainda tem aquela questão de que deveria se emitir CAT na suspeita. Entendeu? Ou seja, o que eles esperariam, né? Isso eu estou enfrentando no interior agora, João. O procurador perguntou para o médico da empresa que é recém-contratado: doutor, e ele mandou um médico antes. O médico pegou aleatoriamente alguns prontuários. Né? Então ele pegou um prontuário, lá apareceu assim:
CDM 3 dias, CDM 4 dias, CDM 5 dias, CDM 7 dias, CDM 5 dias, ao longo do ano. É do trabalho. Mas por que é do trabalho? Você não chegou a nenhuma conclusão no prontuário. Você não foi lá conversar com o trabalhador, né, para saber o que é aquele CDM, né? E se no trabalho, por exemplo, se for um CDM relacionado às costas, lombalgia, se no trabalho tem algum fator de risco. Entendeu? Nas empresas pegam. E eles são com TAC assinado, João, desde 2014. E o procurador já acionou o juiz para uma ação civil pública e já estabeleceu que eles estão 140 dias atrasados com essa comprovação. Essa comprovação que o médico olhou lá agora no prontuário é de 140 dias atrás. Multiplica isso pelo número de funcionários e o valor. Não dá multa no Ministério do Trabalho. Multa no Ministério do Trabalho, ó, isso dá milhões. Entendeu? Se for corrigir juros em 140 dias, quanto é que dá? E vem com obrigação. Entendeu? O que precisava? É uma folhinha no prontuário dizendo, ó, conclusão, não é do trabalho, por isso, por isso, por isso. Tem? Não. Entendeu como é básico? Hoje a gente faz um trabalho, a gente chama de um monitoramento humanizado de saúde, que é feito por uma equipe de enfermagem, não é um chatbot, não é um robô ali, né? Onde a gente tem alguns critérios. Né? Eu entrar em contato com 100% dos atestados é uma coisa que ficaria em volume altamente. Mas faz uma janela, né? Não, Daqui para frente eu olho. alguns critérios, por exemplo, CDF, CDM e aquele meio hiperatestador. Então, uma pessoa que apresentou 3 ou mais atestados num período de 60 dias, a gente tem o contato da equipe, isso é registrado em prontuário eletrônico, então a gente tem uma história. Tanto que muitas vezes, quando a pessoa vai para o INSS, a gente já está contando história, porque nem eu sei quando vai vir um B91. Né? Eu já tenho essa ciência. E não tem bola de cristal, né? E assim, eu já estou esperando. Eu já finalizei isso no meu fato. E talvez seja isso, então, essa integração. Deixa ele terminar aqui, deixa ele terminar. Ele está terminando aqui. Vai ser essa integração. Talvez eles vão fiscalizar para valer. Mas entendeu como as empresas pecam? Não. Tem no prontuário a conclusão sobre o que está acontecendo com o trabalhador? Não. Está pronto. E aí, na visão do procurador, o que é? Subnotificação. Você não teve o trabalho de concluir o que está acontecendo. E o que precisava pensou, né, Eduardo? Talvez ele nem pensou que isso aí pudesse voltar para ele no futuro como uma prova contra a empresa. Não, tudo bem, eu não vou colocar porque não considerei, não achei. A minha palavra, eu não coloquei nada, achei que não é. Ele não escreveu, eu acho que ele não é. Né? Ele só não fez isso, mas ó, não é. Mas ele nem investigou, Edson. Para chegar aí nessa conclusão, ele precisava ter investigado. Ele precisava ter confrontado com o PGR, com a AIP, entendeu? Ainda mais com a quantidade que ele foi pegando. 1, 2, 3, 4, 5, mostra uma epidemia. Ele simplesmente virou médico de consultório. Sim. Você recebe o trabalhador uma vez por ano, faz o protocolar, guarda no prontuário. Ele não fez gestão de saúde. Fez? Não. Fez. Eu aqui tenho piedralização de profissão da NN1 em 2020, está em ferramenta Psicométrica? O que quer dizer? Psicométrico é você medir algo, nesse caso psicológico, certo? Você pode medir e deve medir na anamnese, na aptidão física do trabalhador, no estado de saúde, certo? Para saber o quanto anda a saúde do trabalhador. Que está a partir de 2022, né? No guia de fevereiro da saúde da NRU, É NR7. NR7. É a obrigação primária. Realização da anamnese, análise profissional, identificação qualitativa e quantitativa, começando com trabalho,
e o uso de PA e se comete. A entrevista com o trabalhador e saber o estado de saúde dele. Na amnésia, né? O que mais, João? Não, eu ia complementar. A gente até bateu um papo Mais alguma aí, Pérez? lá atrás sobre essa questão dos atestados médicos, né? Hoje a gente consegue lá pegar 100% dos atestados médicos, ou seja, a gente faz Uma triagem. pega 100% dele, do público, e marca as consultas assistenciais / ocupacionais ali, para poder ter esse entendimento. E aí, a gente, assim, agora, faz mais ou menos acho que uns 8 meses, nós estamos tentando chegar nessa conclusão. Precisa. Por isso que até comentei sobre o outro sistema que ele consegue só que ele é um pouco mais, me perdoa aí, falando dos engessado, e aí você consegue ter uma estratégia de você poder pegar esse prontuário desse colaborador, e aí você identificar lá nesse prontuário se ele está relacionado ao trabalho ou se ele não está relacionado ao trabalho. E estava ontem numa reunião falando sobre isso, e pegamos um caso assim, testadista muito forte, e aí você vê lá que não está relacionado ao trabalho, mas em compensação, CID diversos, A, J, K, G, e aí o cara vai, né? Ele é um especialista, porque ele vai pegando atestado. Então, eu acho que eu achei interessante, porque, e aí eu queria, falando sobre isso, e complementar, e fazer uma pergunta, Marcar. Isso é válido, isso também acho que ajuda nessa questão da NR1, questão dos atestados médicos, dessa medição, esse entendimento de CID, principalmente CID-MF ali, que a gente sabe o M gera o F. É importante isso para a organização, também voltado para a NR1? Isso é NR7, certo? Mas é um instrumento de monitoramento da saúde dos trabalhadores, certo? Porque senão não é GRO. Se você concentrar exclusivamente no inventário de risco e plano de ação, é PGR. É Programa de Gerenciamento de Risco. Eu só olho para os agentes e fatores, avalio severidade e probabilidade e boto ação. Então, quando você amplia para GRO, muito mencionado na NR1, você está incorporando outras NRs. E a NR7 é de monitoramento da saúde do trabalhador. Tanto para você ratificar que você fez a investigação e não é do trabalho, quanto para você ratificar é do trabalho e emitir o CAT. Porque é isso que se espera quando o Ministério Público do Trabalho atua, e o do auditor fiscal também, senão não seria o 6º auto de infração no ano de 2024. É isso que se espera quando você faz gerenciamento de risco, que você monitore. E se você não conclui no prontuário, significa dizer que você subnotificou, que você não teve nem o trabalho de concluir. Entende como eles olham com uma visão ampla? Você não deu andamento, portanto, eu estou dizendo que é subnotificado. Você devia ter metido na suspeita. Porque se você chegar no final e diz assim, não é do trabalho, ok. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Não tenho dúvida que não foi subnotificado, que você não emitiu na suspeita. Porque emitir na suspeita significa dizer que você teve uma análise mínima. Ou você analisou e afastou a suspeita. Não tenho suspeita de que tem relação com o trabalho. Como é que você chegou a essa conclusão? Está aqui no relatório. Não tenho suspeita. Eu já vi médico na frente do procurador falar assim, não tinha suspeita. Está aqui, ó. E aí o procurador vai discutir com o médico, ele é advogado. Entendeu? Aqui, doutor, eu fiz a investigação. Eu não tive suspeita. Aqui é a conclusão. Aqui é a minha carta para o RH dizendo para não abrir o CAT. Por isso, por isso, por isso, por isso. É isso que se espera. Gerenciamento do risco ocupacional. Você identifica, você avalia e você monitora. Esse é o gerenciamento. O problema é não ter monitoramento. Você protocolarmente você fazer demissional e periódico. E o teu prontuário fica criador de prova contra você mesmo, né? Tiro no pé. Você vai criando prova contra você mesmo. Quanto mais você encheu, permitir o prontuário inchado, sem conclusão, prova contra você mesmo. Por isso que você não conclui. também faz a gente favor.
Até nessa linha, até na gestão de fato. Senhor, deixa eu apanhar fazer a pergunta. Põe um subsídio lá. Dali. Você avaliou o caso, tem uma resolução lá do CERF que você tem que subsidiar o perito. Põe lá, eu avaliei o caso e entendi que não tem. A probabilidade de você ter que contestar esse benefício. Vamos às perguntas? As fáceis é para mim, as difíceis é para o Edson. Eu passo por Carlos. O Luan Carlos de Almeida não vai estar questionando uma coisa se é certo ou errado. No manual de interpretação, a aplicação da NR1 menciona que a EP pode ser um documento ou pode ser evidenciado dentro do PGE. Desse modo, se fazemos essa EP dentro do PGE, já atende a NR1, certo? Não só no manual, como na própria NR1, porque o manual está baseado na NR1. A questão é que essa EP precisa ser bem feita, seja dentro do PGR ou fora, em documento próprio, né? Eu dei aula ano passado em Campinas, doutora, e no final da aula sobre avaliação ergonômica preliminar, uma jovem levantou e veio para mim e falou assim: professor, vou ter que revisar 200 PGRs. Por quê? Porque eu botei em todos os 200 postura inadequada e o plano de ação realizar análise ergonômica do trabalho. Aí eu fui perguntando os ramos de atividade que ela presta serviço. Ela tem ela trabalha para uma prestadora de serviço de medicina ocupacional. Hospital, supermercado, sim. Loja, sim. Estou falando um monte de ramo de atividade. Todos os PGRs têm só postura inadequada, João, e realizar análise ergonômica do trabalho. Isto não é AIP dentro do PGR. Né? Foi protocolar. Foi para ter PGR se alguém pedir. Então, a AEP, dentro do PGR, precisa ter a mesma estrutura se ele estivesse fora. Precisa levantar a organização do trabalho, o cognitivo, o psicossocial, o ambiente, o mobiliário, toda a NR17. Você bota postura e plano de ação realizar a AEP, você não atendeu a NR1 nem a NR17. Você simplesmente replicou o PPRA de gaveta, né? Uma Aline aqui, a Aline não veio hoje aqui, né? Mas ela tá no chat ali, ó. Quando ela vem aqui, ela fica quietinha. Ela tá à esquerda, tá vendo? Você viu umas 10 coisas lá. Eu só pegar um, tá? Parabéns. Quando estiver aqui, faça a mesma coisa no chat, tá bom? Então, o monitoramento dos riscos ocupacionais e a atualização do PGR são contínuos. E ainda tem empresa achando que é só levantar o risco e atualizar o PGR sem plano de ação. Esse é o nosso problema. Não entendeu o que é PDCA, né? Aí tem o outro que está falando lá, o Frederico Souza, eu tenho uma ferramenta. Olha, esse negócio de ferramenta, o Ministério Público está pegando justamente nos médicos, porque hoje está tudo automatizado e o médico não levanta para ir para o setor processal. Na área do comércio varejista, já acompanhei vários processos onde o Ministério Público está pedindo para o médico fazer o PCMSO, ele tem que ir na loja, tem que ir lá em cada seção do departamento. E eu vejo e admiro o doutor Ricardo, que ele tem a preocupação de ter uma equipe para poder fazer isso. Então, ele tem uma preocupação que nem todos têm. Eu falo nem todos, porque eu trabalhei com vários dele trabalho, e eu vejo que as pessoas estão incomodadas. Senta e não vai ver. E o Ministério Público está fazendo questão disso. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina está vendo, né? E a ANANT está vendo isso, para que o médico levante, a médica da empresa, tá? O médico do consultor, ele vai ter que buscar uma outra solução. Mas o funcionário da empresa, o médico trabalhador da empresa, levantar e ir até o local para verificar. Porque aconteceu o exemplo que o Macaco deu aí, né? De uma situação onde a COF estava quebrada e o problema estava tão simples de ser resolvido. E é nessas questões que o governo, através do Ministério Público, pega no nosso pé. Eu digo nosso porque eu participei de vários, e aí a gente tem esse problema, né? Trabalha 3 horas ou 6 horas, né? Ou trabalha em vários lugares, claro, para ele levantar. Onde ele tem, principalmente no comércio varejista, que ele não é médico de uma só loja, ele é médico de várias lojas que estão na região dele. Então, tem um problema operacionais, né? Então, cada dia, se ele fizer um PGR está numa loja, quando é um pequeno de 6, 10 quilos de loja, tudo bem. Quando está em São Paulo, tem mais de 100 lojas, dificulta a parte operacional. Mas esse é problema de quem? Da empresa, é problema do CEF. Né? Então,
tem que tomar esse cuidado quando a gente pega as coisas que vocês têm ferramenta para poder ajudar. Excelente. Essa pergunta do Luan a gente acabou de responder, pode passar. Já respondeu? Qual que é a outra? Então, não necessitamos disso aqui. Você Tá bom? né? Acabou? Aliás, tem várias perguntas, várias informações aí que ninguém sabe o que ficou. Bom, o pessoal está ativo. Parabéns, hein? Vocês estão bem ativos. E isso aí, escola. Meu Deus. Amor querido. Enquanto psicólogo, estou realizando análise em base de formulário quantitativo com os colaboradores. Meu formulário está sustentado na base dos 13 fatores do risco: clima, ambiente, condições de trabalho, metas, delegação de trabalho e assédio, etc. Segundo esses critérios, estou dentro do que se espera da análise dos fatores de risco? Essa é uma pergunta. Em base desses levantamentos, busco as ações contínuas para minimizar ou eliminar esse risco, correto? Ainda que eu não seja um profissional de economista, mas meu formulário contribui e ajuda nesse sentido, correto? Sim ou não? Ricardo. Eu devolveria a pergunta, né? Como que é o nome da colega? Está ali em cima, só um pouquinho. É o Rubens? Rubens Borges. Rubens, duas perguntas, né? Se você elaborar um relatório, a resposta é pergunta. E o auditor fiscal do trabalho pedir avaliação ergonômica preliminar, esse relatório você pretende sugerir para a organização que ele entregue? Segunda pergunta, não é? Tanto o guia de 11 meses atrás quanto o manual estão mencionando a necessidade de ser método cientificamente fundamentado. Então, quando você elabora um método com 13 perguntas, a pergunta que surge, né, e que pode aparecer pelo auditor fiscal, é qual é a base científica que você utilizou no ponto de vista de ter aplicado num N, né, ter aplicado previamente num N populacional, ter tratado estatisticamente essa publicação e essa investigação, e no final você dizer assim, este método está válido. Né? Porque essas características de método cientificamente fundamentado, as características que eu mencionei, estão no COPSOC curto, médio, no longo, no PROART, no ITRA, no HIC-IT, nos métodos da Lei Federal Mexicana de 2018. Então, método cientificamente fundamentado já foi aplicado e testado numa população grande, né? Por exemplo, o HIC-IT foi testado, aplicado em 3.000 trabalhadores brasileiros, inclusive do Piauí, e no final o brasileiro que aplicou o método diz assim, está válido no Brasil. Então, para mim, criar métodos, seja a partir de 13, 15, não sei quantos agentes ou fatores, passa por um questionamento de qual é a base científica para isso. E eu não faço essa estratégia. Se você faz, prepara, né, redija uma justificativa baseada em ciência para que você se apresente quando for questionado. Então, para mim, na tua fala, faltam duas questões. Avaliação ergonômica preliminar, incluindo os fatores de risco psicossociais, e um método cientificamente fundamentado, preferencialmente válido. Então, se você quiser mais informações sobre essas características, converse com o professor Sérgio De Luca, da Unicamp. Ele dedica a vida a validar métodos no Brasil. Então, criação de método, eu tenho preocupação. Não recomendo. Os 3 fatores de risco estão no guia. Mas é um método cientificamente fundamentado? Não. São 13 fatores que são mencionados no guia. A página 7, né? E outra coisa, método cientificamente fundamentado precisa de escala de Likert. Né? Precisa ter nunca, raramente, frequentemente, às vezes, sempre. Então, eu não recomendo, viu, Rubens? Desculpa. Severidade. No inventário, né? Quais as ações, as organizações que devem realizar para mitigar os fatores dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho? A partir da identificação do agente ou do fator de risco na IP, né? Depois da avaliação da severidade e da probabilidade no inventário, e aí você decide o que vai tomar de ação, né? O processo é
do início para o fim, não do fim para o começo. Você precisa, né, ter uma boa avaliação econômica familiar. Porque não adianta nada você recomendar, né? Vamos treinar a liderança. Ah, mas qual é o agente ou fator que apareceu na IP? A falta de comunicação de mudança. Poxa, então você tem que comunicar a mudança. Né? Não genericamente, vou treinar a liderança em fator de risco psicossocial. Qual é o efeito? Como é que eu monitoro? Como é que eu controlo? Né? Como é que os trabalhadores respondem de novo e demonstram que melhorou aquela situação? Sem a identificação do agente, não tem plano de ação. Já aplicando pela segunda vez o questionário e os funcionários, por não verem a mudança, se negam de responder a segunda vez. A aplicação de questionário não tem GNR1. E ainda tem um outro fator aqui. Mais alguma, Viviane? Qualidade. Obrigado, professor. Que acompanha as NRs. Obrigado a você, Chaires. Obrigado aos participantes. Obrigado aos presentes. Eu vou ver, tem mais perguntas, que aí eu passo para você, se você puder, depois a gente responde no grupo ou no comitê para eles mesmos, tá? Houve bastante interação, fico feliz, obrigado por isso. Ó, Kleber, você falou do Mauro Milho. Mauro Milho vai estar aqui no mês que vem, tá? Dia 27 de maio não vai estar aqui, vai estar em Brasília falando conosco aí. Aí vamos fazer essa indagação para ele, tá bom? Eu venho também. Vem, vamos fazer essa indagação, porque eu também tenho umas dúvidas aí, Kleber. O Mauro Miller colocou lá na página 7 do guia como fazer isso, porque nós temos problemas com as pequenas, tá? Então, venha dia de 27, venha participar, vamos bater um papo. Olha, foi excelente. A intenção nossa aqui é orientar, explicar e mostrar. E vocês têm que tomar todo o cuidado. E o cuidado é pouco. O mais cuidado que você tem é pouco. Então, dia 27, o Mauro Miller vai estar conosco falando sobre esses fatores. Aí vamos discutir isso, tá, Cleber? Vamos discutir isso aí, porque eu também tenho dúvida, não quero colocar o professor nesse questionamento, e é importante que ele fale para nós como sair dessa situação. Porque só para uma ressalva, né, professor? Todo questionário ele tem a severidade e probabilidade, não é isso? O inventário. O inventário, não é isso? Não tem quando você faz isso? Então, a maioria dos questionários que nós fazemos tem isso. Para saber se é azul, se é amarelinho, se é vermelho, né? A porcentagem disso. Então, tem que perguntar para o Mauro como se aplica esse conceito dele. Mas, foi excelente. Adorei, hein? A mesa participar. Adorei a presença de todo mundo que está aqui. Dia 27 de maio é a última reunião de final de mês. E a partir de junho, nós vamos fazer como nós fizemos esse mês. Vamos participar sempre na metade do mês, na quarta-feira. Um detalhe que é bom vocês saberem: NR16, NR15, 16, tem uma alteração que a gente vai trazer um profissional para discutir em julho sobre a situação que está sendo pedida. É um exemplo que a gente vai dar aqui, vamos discutir, porque quem tem várias empresas pega um laudo só, aplica para todas as empresas. Então, claro, e aí está todo mundo assustado, poxa, que nós vamos fazer laudo para todo mundo? Então, é outro ponto que saiu no mês passado, né? Começa a vigorar a partir desse mês. Temos que dar uma lidinha, né, para poder a gente questionar, mas vamos trazer profissionais para poder explicar isso para nos ajudar, tá? Porque o achismo, a gente não trabalha com achismo, né? Porque o cara é frentista, um exemplo prático, né? O frentista tem adicional lá de 30% sobre o salário dele. Aí eu tenho outros postos de gasolina, eu tenho mais 10, eu fiz um laudo só, não vou fazer para os outros. É errado perante a lei. Então é isso que a gente vai discutir. Mas foi excelente. Professor, valeu. Obrigado. Liguei você hoje, tá? Obrigado. Obrigado. Não, liguei porque ele esqueceu de alguns cargos que entraram aí, né? Certo? Que até a comida faz bem. Não, vamos analisar o slide. Vai analisar? A comida faz bem. Faz bem. Se alimentou. Professor, tem que comer para trabalhar. Senão dá sono. Aí tem, dá fraqueza, professor. Vamos pensar dessa forma. Então, é uma ação amatória de processo, não é isso? Como o médico tem que levantar para ir
ao setor verificar, todos nós temos que ler e identificar e saber se estamos sendo enganados, se estamos sendo cuidadosos. Não clique e não saiba mais. Valeu! Obrigado e até dia 27 de maio com o Mauro Almeida aqui conosco. Cléber, eu conto com você lá, hein, Cléber? Abraço a todos. Obrigado.